Vamos lá? Saideira, galera. Agora, questões de concursos e agora no vídeo. 1 minuto para cada questão. Os minutos finais. Aproveite. Vamos lá. Primeira questão. A primeira questão foi FCC. Vai. A banca diz assim: o verbo que no contexto possui o mesmo tipo de complemento do verbo sublinhado acima encontra-se em. Vamos lá? Então, o que você vai fazer? Você vai achar o verbo que tenha a mesma transitividade do verbo sublinhado acima. Nunca houve gente mais exigente em música. Bom, eu vou te dar 1 minuto para resolver a questão, tá? Mas eu vou te dar uma dica. O verbo haver é um verbo que, quando ele tem o sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Ou seja, ele não tem sujeito. E ele é sempre transitivo direto. Então, olha só. Ele vem sempre seguido de objeto direto. Sempre. Tá? Então, o desafio agora é achar o verbo que seja transitivo direto. Vai, tá todo mundo com material? 1 minuto. Você sabe que eu tenho 1 minuto aqui rolando, né? Ó. Segundos finais, porque tem gente que tá sem esse material. Então, vou deixar no vídeo, ó. Foi? Matou? 1 minuto? Resposta, letra E. Show! A banca diz: o verbo que tem a mesma transitividade do verbo haver. Na letra E, um software de retoque fotográfico gerou. Quem gera, gera alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Aproveito para, na letra A, treinar. Quem treina, treina. O verbo é intransitivo. Na letra B, estão agitadas. O verbo estar é verbo de ligação, porque vem com predicativo do sujeito na frase. Na letra C, quem pertence, pertence a alguma coisa. O verbo vem com objeto indireto, verbo transitivo indireto. E na letra D, com o verbo ser, eu sou feliz. O verbo é sempre de ligação. Depois do que você passou comigo lá naqueles exercícios, você não vai errar mais essas questões. Vamos a mais uma? Vai! 1 minuto para resolver a questão 2. Essa aí foi concurso para CLDF. A banca fez a mesma coisa. Ela traz uma frase e diz: o verbo que possui o mesmo tipo de complemento daquele da frase acima está sublinhado em. Então vamos lá. Bora, galerinha. Então vai. Ó, eu não tô vendo ninguém acertar, não. Eu tô de olho no chat. E aí? Questão 2. A banca quer o verbo que tenha a mesma transitividade do verbo da frase destacada. Então, vamos lá. Olha, qual é a transitividade desse verbo? Bom, primeiro que essa frase já está na ordem direta. Então, ó,
A beleza midiática é o sujeito. E quem arrebata, arrebata alguém. A mulher. A mulher é o objeto direto. Então, o verbo arrebatar é verbo transitivo direto. A banca quer um outro verbo transitivo direto. A galera do ao vivo ficou... gente, olha, houve gente marcando A, C e D e E. Mas a resposta é letra C. Galera, até porque, olha aqui, o verbo haver. O verbo haver, ele é sempre transitivo direto. Lembra aquela dica que eu te dei? Ele é sempre transitivo direto. Resposta letra C. Eu queria um outro transitivo direto, achei. Na letra A, eu tenho o verbo estar. O verbo estar, lembra? Ser, estar, ficar, parecer, andar, viver, continuar. O verbo estar, ele pode ser de ligação. Sim, se houver predicativo do sujeito na frase. E a presente é o predicativo do sujeito. Então, o verbo é de ligação. Show. Verbo de ligação. A letra B. A letra A. Na letra B, você tinha que ter aquela malandragem que eu te ensinei lá na teoria. Diante do verbo, a primeira pergunta que você faz é pelo sujeito. O que é que emerge? O que é que emerge? Seu enorme poder de captura. Seu enorme poder de captura é o sujeito. Quem pergunta primeiro pelo sujeito não corre o risco de se enrolar. Lembra aquele mantra que eu falei? Diante do verbo, pare tudo e primeiro pergunte pelo sujeito para não errar. Então, se o que vem depois do verbo é o sujeito, o verbo não precisa de complemento. O verbo é intransitivo. Cuidado, muita gente marcou a B. Na letra D foi a mesma história. Na letra D, eu vou ao verbo e pergunto: o que é que existe? O que é que existe? Inúmeros veículos destinados a mostrar, inúmeros veículos destinados, tal, é o sujeito. O verbo é intransitivo. E a letra E, galera, o raciocínio da E é o mesmo raciocínio da B. A E é igual a B. Diante do verbo, a primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. O que é que ocorreu? Um fenômeno diferente. Um fenômeno diferente ocorreu. Sujeito. Se o que vem depois do verbo é sujeito, esse verbo é intransitivo. Ele não precisa de complemento. Entendeu? Então, percebeu que fez a diferença aí nessa questão? Perguntar primeiro pelo sujeito, que é aquele treinamento que eu pedi para você fazer, para você não esquecer. Vamos para mais uma da FCC? São todas muito parecidas. Quando você começa a treinar, você não erra mais. Vai. 1 minuto. Bora que eu quero a galera do ao vivo participando. Resposta. Vambora, galera aqui. Vambora. Vai. Galera tá apostando na A, todo mundo falando A. A resposta, isso aí. A resposta é letra. A. Resposta, letra A. Show! Então é isso aí. Nosso encéfalo aumenta. O que aumenta? Aumenta alguma coisa. O verbo da frase original era verbo transitivo direto. E na letra A é isso, ó. Quem deleita, deleita alguma coisa. O espírito do ser humano é o objeto direto
Deleitar é o verbo transitivo direto. Quem deleita, deleita alguma coisa. Deleita o quê? O espírito do ser humano. Na letra B, foi. Foi não é o verbo ser. Com o verbo ser, repita comigo, mantra, ó. Ser, com o verbo ser, eu sou feliz. Porque o verbo ser é sempre verbo de ligação. Só tem que tomar cuidado para ver que esse aí é o verbo ser. Foi verbo ser. Entendeu? Então, foi determinante, verbo de ligação. Não poderia ser a B. Na letra C, estão é o verbo estar. Ser, estar, ficar, parecer. O verbo estar. Então, vem comigo. O verbo estar. Ele não é um verbo que pode ser de ligação? Ser, estar, ficar, parecer, andar, viver, continuar? Neste caso, ele é de ligação? É, porque ele vem com o predicativo do sujeito. Então, ele é um verbo de ligação. E aí não poderia ser a resposta, porque eu queria um verbo transitivo direto. Tá. Na letra D, quem retrocede, retrocede. O verbo é intransitivo. Por quê? Porque eu senti cheiro de circunstância. Se eu sentir cheiro de circunstância, isso é tempo. Então, eu posso retirar da frase. O verbo não precisa de complemento. O verbo é intransitivo. E na letra E, quem reage, reage. O verbo é também intransitivo, porque o que vem depois dele é circunstancial. Se reage diante de estímulos estéticos, é circunstância de tempo. É como se eu dissesse, reage quando? Quando é estimulado. Então, nas letras D e E, o raciocínio é o mesmo, você percebeu? Porque os verbos, eles vinham seguidos de circunstâncias. Então, são sempre as mesmas dicas. Com o tempo, você vai ver que é sempre a mesma coisa. Se é circunstância, então pode sair da frase. Se pode sair da frase, o verbo é intransitivo. Na letra C, o verbo indica estado, vem com predicativo, é verbo de ligação. A letra B é igual a C e a letra D é igual a E. E é toda hora a mesma coisa. Chega uma hora que você vê que as questões se repetem. Vai por mim. Vamos fazer um pouquinho de CESP agora? Vem, questão 4. Na questão 4, o CESP vem com um texto. E você não precisa ler o texto, você vai direto à assertiva. A banca diz: a respeito dos aspectos linguísticos do texto, julgue em... Temos o jeitinho virando corrupção. Os termos jeitinho e corrupção funcionam como complementos diretos da forma verbal temos. Então a banca quer saber se eles são jeitinho e corrupção. São complementos diretos. Dri, o que a banca quer dizer com complementos diretos? Ela está perguntando se eles são objetos diretos. Da forma verbal, temos. E aí, são? Mesmo sem saber muito, você não perceberia que eles não se ligam ao mesmo verbo? Que somente jeitinho é que está ligado a temos? Que corrupção nem está ligado a temos? Não, nada a ver. Esse item está errado. Por quê? Agora eu vou fazer a análise contigo. Por que ele está errado? Bom, eu tinha que classificar, então, sintaticamente, jeitinho e corrupção. Temos o jeitinho, quem tem alguma coisa. Aqui sim, ó, o verbo é transitivo direto e jeitinho é objeto direto. Então, aí sim, o jeitinho era complemento direto, sim, do temos. Mas corrupção não era, não. Corrupção estava ligado a um verbo de ligação.
Este aqui é o verbo virar, que você viu comigo lá nos exercícios de fixação. É o verbo virar que está indicando mudança de estado. Ele é um verbo de ligação. Corrupção era predicativo do sujeito. Entendeu? Ó, esse é o verbo virar o jeitinho que virou corrupção, ou seja, ele mudou de estado. Lembra que nós fizemos um exercício agora há pouco, que depois você vai rever com calma, mas eu coloquei lá para você o verbo virar com 2 exemplos, um indicando ação, tipo o cão virou a lata de lixo, e o outro indicando mudança de estado, ou seja, o jeitinho mudou de estado, virou corrupção. Mesmo sem saber isso tudo, você conseguiria acertar porque você veria que esses 2 termos não estavam ligados ao verbo temos, somente o primeiro. Então, você não precisava saber tudo para acertar essa questão. Eu é que tenho que te explicar tudo, mas você não precisa saber tudo. Vamos embora para a próxima? Questão 5. Vai! FCC. Dria, faz comigo? Faço. A banca dizia assim: qualquer tipo de atividade no mercado que lhes garantisse o mínimo necessário. Aí a banca diz: o verbo da frase acima possui no contexto o mesmo tipo de complemento do que se encontra em. Então vamos lá? A banca quer saber a transitividade desse verbo. Então a primeira coisa que você vai fazer é perguntar qual é a transitividade dele. Vamos lá? Quem garante alguma coisa. Então vem, ó, garantisse o quê? O mínimo necessário, objeto direto, a eles, a alguém. Esse verbo vinha com 2 objetos. Verbo transitivo direto e indireto. Então, agora você vai ter que achar um outro verbo transitivo direto e indireto. Letra A. O ambiente de privação material e ignorância em que nasce o indivíduo. E aí, qual é a transitividade do nasce aqui? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu faço é, quem é que nasce? Qual é o sujeito dessa frase? O indivíduo nasce. O indivíduo é sujeito. O indivíduo nasce no ambiente. Quem nasce? Nasce. O verbo é intransitivo. Não pode ser a letra A. Então, cuidado que o que vem depois de nasce não é objeto, não. É sujeito. Quem nasce, nasce. Não é a letra A. Na letra B, vem... Na Inglaterra oitocentista de Marshall, existia um vasto contingente de indivíduos. É de novo o verbo existir. Você já aprendeu o existir? Vem normalmente com o sujeito posposto e é intransitivo. Se você colocar essa frase na ordem direta, como é que vai ficar? Um vasto contingente de indivíduos existia. Ora, esse verbo, que já apareceu em outras questões, a gente está fazendo a mesma coisa toda hora. Chega uma hora que você fala assim, o existir é sempre intransitivo? Sempre. Sempre assim, ele vem seguido do sujeito. O que vem depois dele não é objeto, é sujeito. Por quê? O que é que existia? É só você perguntar pelo sujeito. O que é que existia? Um vasto contingente de indivíduos existia. O verbo é intransitivo. Não é a letra B. Eu estou procurando um verbo transitivo direto e indireto. Letra C. Permitirá. Aqui quem permite, permite alguma coisa, a obtenção, a alguém, ao filho do trabalhador. Quem permite, permite alguma coisa que é a obtenção da melhor educação teórica e prática ao filho do trabalhador indireto. O verbo vem com 2 objetos, um direto e o outro indireto. Resposta, letra C.
Na letra D, você não cai mais nessa. Vá ao verbo e pergunte primeiro pelo sujeito o que é que aumenta. O que é que aumenta? Vem! Pergunte pelo sujeito o que é que aumenta. O poder de ganho dos indivíduos. O poder de ganho dos indivíduos aumenta. Se o que vem depois é sujeito, o verbo não precisa de complemento. O verbo é intransitivo. E na letra E, repita comigo o mantra. Com o verbo ser, eu sou feliz. O verbo ser é sempre verbo de ligação. Concorda comigo que as questões são sempre iguais, que não é tão difícil assim? Então, ó, é sempre o sujeito posposto, é sempre essa história do sujeito posposto, é sempre a história do verbo ser, é sempre a mesma história. Mais uma? Vai, tá chegando. São só 10. Questão 6, vai, VUNESP, Polícia Civil de São Paulo. Aqui, a banca quer que você classifique o predicado. Ó, você precisa de menos de 1 minuto para acertar essa questão. Vai. Bora, galera linda do ao vivo, eu quero ver vocês interagirem nesse chat. Eu quero ver vocês brilharem nesse chat. E aí, qual é a resposta? Questão 6, que tipo de predicado é esse? Vai, VUNESP, Polícia Civil São Paulo. Resposta, letra, a banca quer saber o predicado. O predicado é... Isso, galera. Resposta, letra A. Predicado nominal. Poxa, depois de tudo que você passou, essa questão ficou mole para você, não é? Por isso que é bom você acostumar com o que é pior, porque você começa a brincar com as provas fáceis. Aí, eu tenho um predicado nominal porque eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, tá bom? Matou. Resposta letra A. Mais uma, vai. Questão 7. Vamos de CESP. Menos de 1 minuto. Não, tô brincando, 1 minuto, vai. Então, a banca, ela pergunta se a expressão a liderança é sujeito da forma em suas duas ocorrências. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é achar as duas ocorrências da forma Tudo bem? Agora, você vai fazer aquilo que eu te ensinei, que é perguntar pelo sujeito. Então, no primeiro caso, o que é uma questão de redução? A liderança. Então, para o primeiro para a primeira ocorrência, a liderança é sim sujeito. Agora vem para a segunda ocorrência. Então, continue lendo a frase comigo, ó. A liderança é uma questão de redução da incerteza do grupo. E o comportamento pelo qual se consegue essa redução é a escolha. Peraí, o que é a escolha? O comportamento pelo qual o sujeito da segunda ocorrência do verbo ser não é liderança, não. É o comportamento. É só perguntar direitinho pelo comportamento. O item está errado. Show, né? Então, você está vendo que a gente está passeando por todas as bancas. Mostrei CESP, mostrei VUNESP, FCC. Então, assim, não tem mistério. FCC, vai, mais uma. Estamos chegando ao final, aproveite, vai. Quero todo mundo acertando essa aí, hein? Vai. 1 minuto.
Aqui, a primeira coisa que você tem que saber é a função sintática desse termo sublinhado. Dri, você já ensinou isso? Já ensinei um pouco disso hoje, sim. Você já conseguiria acertar essa questão. Vá ao verbo e pergunte, organize a frase. E a primeira pergunta que você vai fazer, que eu te ensinei a fazer, é pelo... Olha só, estamos terminando as questões, você não vai perder essa oportunidade de tirar uma onda de acertar essa questão, não. Lembre-se do meu mantra que diz, diante do verbo, pare tudo e primeiro pergunte pelo sujeito. Não vou falar mais nada. Essa foi a última dica para você acertar essa questão. Vai. Muito lindo. Tem gente acertando, tem gente já mudando de resposta. Então, houve gente que errou, mas quando eu falei, mudou de resposta. Então, olha só, a primeira... tem gente apagando a resposta, colocando... É isso mesmo, porque é uma questão de treino. Muita gente olhou para essa frase e falou assim, falta o quê? Faltam características. Quem errou achou que características fosse objeto direto, mas não é. A resposta é letra E, galera. Isso aí é letra E. Por quê? Porque você não vai esquecer aquela dica que eu dei diante do verbo. Primeiro, pergunte pelo sujeito. Então, vamos lá. O que é que falta? Características faltam. Sujeito. Entendi. Então, eu tinha que achar uma frase em que houvesse um outro sujeito. Sublinhado. Resposta letra E. A criatividade envolve. Mas só acertou essa questão quem seguiu à risca a minha orientação diante do verbo. Primeiro, perguntar pelo sujeito o que é que faltam. Características faltam a eles. Esse leis aqui é que era o objeto indireto. Características não era objeto, características era sujeito. Aí eu aproveito para classificar, para você brincar um pouquinho com as outras alternativas. Ó, na letra A, no ar, estão onde? Você não sente cheiro de circunstância? Lugar. Adjunto adverbial de lugar. Na letra B, quem adiciona alguma coisa. Objeto direto. Muita gente errou e marcou a letra B porque não fez aquilo que eu pedi. Na letra C, quem reorganiza alguma coisa, objeto direto. E a letra D, o verbo haver é sempre seguido de objeto direto. Então, galera, B, C e D eram iguais, porque as três eram objetos diretos. Entenderam? Ó, o verbo haver, que é manjadíssimo, sempre cai. Ó, entendeu por que não podia ser a B? Porque a D também era objeto direto. Então, só de você ver duas opções iguais, você já não erraria. Entendeu? É tudo objeto direto. B, C e D. E a letra A é cheiro de circunstância, é lugar. É adjunto adverbial de lugar. Então, é sempre a mesma história do sujeito posposto. Sempre. De tão treinar, você não vai mais errar. Olha só. Para não dizer que tá muito fácil, eu tô indo para as duas últimas. Tem alguém cansado aí? Não, né? Não. Então, ó, vamos para FGV, que é uma das bancas de mais, para mim, a mais top do Brasil. Vamos ver se você acertaria essa questão. Eu nem vou entrar em muitos detalhes nessa questão, só quero que você acerte. Vai, desafio. FGV. Bom, eu vou ler com você, para você se concentrar aí comigo, tá? A banca traz um trecho que é que você marque a assertiva correta em relação ao trecho. Vem, então vamos lá. Aí, a banca pergunta,
é correto afirmar que... Então vamos logo às assertivas e você vai comigo aqui julgar cada assertiva, tá? Letra A. O sujeito da forma verbal foi usada, está posto. Bom, aí tem que voltar um pouquinho ao texto, tá? A forma verbal foi usada, estava aqui nesse texto, nesse trecho do texto. E a gente tem que voltar ao período anterior, eu vou ler com você. Aí ele diz assim, ó. Por outro lado, nas sociedades complexas, a violência deixou de ser uma ferramenta de sobrevivência e passou a ser um instrumento da organização da vida comunitária, ou seja, foi usada. Então veja, o sujeito aqui estava elíptico. Lembra que eu te falei do sujeito elíptico? Ou seja, ele é um sujeito implícito que estava retomando a violência. Então, a banca pergunta se o sujeito está posposto. Não, ele não está posposto. Ele é um sujeito elíptico e apareceu antes, anteposto, lá na outra oração. Erro na letra A. Na letra B, a banca traz uma frase e pergunta o seguinte. A frase, para criar uma desigualdade, indica uma concessão. Ora, quando você olha para essa frase, você sente cheiro de quê nessa frase? É cheiro semântico de quê? Você já sente esses cheiros semânticos? Sente? Não é cheiro de finalidade. Não é concessão, é finalidade. Erro na letra B. Na letra C, a banca pergunta se o relativo a qual se refere ao termo seguinte. Nunca. O relativo, ele sempre retoma. Então, qualquer relativo, sempre vai retomar, vai se referir a um termo antecedente. Nesse caso, o a qual estava retomando desigualdade social. Por isso está errado. D. O termo, alguns teóricos, funciona como objeto direto em... Olha, você não erra mais isso. Você olha para o verbo e pergunta. Primeiro, pelo sujeito. Quem é que acredita? Alguns teóricos é que acreditam. Esse termo que vem depois do verbo não é objeto direto, é sujeito posposto de novo. E você nunca mais vai errar isso na vida. A banca queria, acerta. A resposta é letra E. A banca pergunta se a forma verbal no futuro do pretérito desenvolveria, indica possibilidade. Quando ele diz assim, a sociedade não se desenvolveria, isso é o uso do futuro do pretérito indicando possibilidade. Resposta, letra E. Show! Tá bom? Vamos para a última? Vamos fechar com CESP, STJ? Só prova de 2018. Você viu? Você começou com sujeito e predicado, começou classificando o sujeito, classificando o predicado, passeou por predicação verbal, conheceu os tipos de predicado, fez 40 frases de fixação. Agora você já treinou com VUNESP, FCC, FGV. E você vai fechar a aula com CESP. É a última, é para acertar. Eu quero esse povo lindo do ao vivo aí acertando. É a última chance, é o último treino. Vai, questão 10. Vamos fechar com ela. Vai, certo ou errado? A banca pergunta se o referente dos sujeitos de chegavam, que está elíptico, é os relatos. Bem, isso já não é mais uma nomenclatura estranha para você. Você já entendeu o que é sujeito elíptico. Sujeito elíptico é aquele que está omitido na frase. E nesse caso,
A banca está perguntando se esse sujeito elíptico está se referindo a um termo anterior ou posterior, aí nesse caso, relatos. Então você tem que ir ao chegavam e perguntar se esse sujeito elíptico antes do chegavam está se referindo a relatos. É só isso. É muito fácil. Vem comigo. Lá na linha 18. Primeiro vamos à linha 17. Aqui está o chegavam. Realmente o sujeito do chegavam está elíptico, omitido. E a banca quer saber se esse sujeito implícito, omitido, se refere a relatos. Como é que eu faço, Dri? Como é que eu faço para saber se é? Ué, eu leio, eu converso com a frase. Faz sentido dizer que os relatos é que chegavam ao judiciário e se sentavam à minha frente? Faz sentido isso? Os relatos chegavam ao judiciário? Eram eles que chegavam? Não. Esse sujeito é elíptico sim, mas não se refere a relatos. Na verdade, está se referindo a um termo que veio lá na linha 15, quando ele dizia: o lar, que deveria ser o lugar mais seguro para essas mulheres, havia se transformado no pior dos mundos. Quando finalmente chegavam ao judiciário, quem é que chegava? Essas mulheres. Então, você vai dizer assim para o CESP: CESP, o referente do sujeito de chegavam, que está elípticos, não é os relatos, e sim as mulheres. Este item está errado. Que coisa linda, gente linda que acompanhou essa noite, que era para ser uma noite que terminaria às 9h30, mas como aqui, porque aqui é assim, aqui não tem enrolação não, a gente estuda. E é aquilo que eu digo sempre, né? Quer moleza? Não, né? Quem está estudando para concurso não pode querer moleza, né? Você tem que ser diferenciado. E o aluno diferenciado é aquele que não sente fome, não sente sono, é aquele aluno que quer aprender para acertar na prova. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, ao nosso curso Português Completo 2019, porque eu estou vindo com tudo. É um curso de teoria, fixação e muitas questões de concurso. Porque também não adianta nada você estudar a teoria e não saber fazer prova, né? É muito lindo quando você estuda a teoria, é gostoso, você fica feliz. Mas você tem que acertar as questões de prova. E sabe como é que você acerta as questões de prova? Treinando muito. No Português Completo, a cada assunto, a cada noite, a cada aula, a cada encontro, a gente tem aí pelo menos 10 questões de bancas recentes. Porque não tem jeito. Você não pode chegar e falar assim: não, André, eu não quero treinar agora não, minha filha, me deixa aqui no meu cantinho. Não, você tem que treinar, treinar, treinar. Chega uma hora que eu vou te dizer, a ficha cai. E eu vou aproveitar esses inúmeros relatos que eu recebi aqui hoje, que você não corre o risco só de aprender português, não. Você corre o risco de se apaixonar pelo português, tá bom, galera? Vou ficando por aqui, deixei o link do curso aí, o Português Completo. É um curso que começou hoje, né? A atualização dele, a gente está sempre atualizando. E terão aulas ao vivo aí até o ano que vem, tá bom? Tô com vocês. Amei essa gente linda do meu ao vivo. Tô esperando vocês. Volto na quinta-feira. Amanhã tem aula gratuita no meu canal do YouTube. Tem. Amanhã é só FGV, só questões. Eu fiz uma lista aí, acho que de 25 questões da FGV pra gente treinar um pouquinho essa banca, que é a banca mais linda do Brasil. Então aproveite, venha treinar comigo com a FGV amanhã. Mas olha, Português Completo volta na quinta-feira, 2 vezes por semana com aula pra você aprender até passar, tá bom? Obrigada por todo mundo que esteve aqui comigo. Um beijo pra Rayane, Cris, Luiz, Alexandre. Obrigada, gente. Amei. Tá bom? Tô esperando vocês amanhã, tá? Beijo, beijo, beijo. Ó, o link do curso tá aí, hein? Tá aí no descritivo, tá bom? E ele tá com desconto. Aproveite.
Não precisa digitar cupom, é só clicar nele que você já aproveita. É o curso completo. E você ainda ganha, presta atenção, esqueci de falar, um curso de interpretação de textos. Quando você adquire meu curso completo de português, você vai ganhar um curso de interpretação de textos que também vai levar você para outro patamar, tá bom? Beijo, amei estar com vocês, hein? Top, até a próxima, até.